Vimos Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, ao lado de Benjamin Netanyahu, Primeiro-Ministro israelita, que tem um mandato de captura pelo Tribunal Penal Internacional, prometerem uma limpeza étnica em Gaza. E ouvimos bem as palavras do Presidente dos Estados Unidos da América. O que diz é que depois de uma chacina ao povo de Gaza, tem um plano para esvaziar aquela região, para expulsar à força 2 milhões de pessoas do seu território para construir um resort imobiliário. Sr. Primeiro-Ministro, a anexação de Gaza e a limpeza étnica são crimes internacionais. Quando confrontado com as palavras do Presidente norte-americano, o Sr. Ministro da Defesa, aqui presente, disse 2 coisas. Disse que tinha sido uma singularidade da política dos Estados Unidos da América e que não ia comentar a política interna dos Estados Unidos da América. E eu pergunto-lhe se subscreve estas declarações. Se acha que as declarações do Presidente dos Estados Unidos da América, juntamente ao Primeiro-Ministro israelita, sobre uma limpeza étnica e uma anexação de um território contra o direito internacional são uma singularidade da política interna norte-americana, se acha, por exemplo, que a invasão ucraniana foi uma singularidade da política russa e do Sr. Putin, e se é capaz de dizer uma palavra sobre o projeto de limpeza étnica em Gaza. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, que todos os países têm singularidades na sua política interna é uma evidência, nós também temos as nossas. Agora, quanto à questão de fundo que coloca, dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada. A posição do Governo português sobre esta matéria foi sempre muito clara. Nós preconizamos uma solução de 2 Estados, preconizamos, portanto, uma solução que possa fazer conviver em paz, em respeito pelo direito internacional, em respeito pelo direito humanitário, 2 Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E nós estaremos sempre desse lado. Também dizer-lhe que, nesta circunstância, o mais importante que há a atender é a situação de cessar-fogo que foi alcançada, que está em execução, com muitos problemas, naturalmente, faz parte também destes processos, mas nós não podemos deixar de saudar, de nos mantermos empenhados em ajudar ao seu cumprimento e que seja também aqui um período que possa precisamente abrir a possibilidade da consagração dos 2 Estados. Quanto a ser complacente com qualquer episódio, intenção de limpeza étnica, obviamente que o Governo português jamais o fará. Jamais. E não há dúvidas quanto a isso. O que nós não tiramos é conclusões precipitadas de algumas intervenções, mesmo que de pessoas com grande responsabilidade. A Sra. Deputada fartou-se na sua questão de adjetivar, de ir ao fim de linha da argumentação. Sra. Deputada, compreenda que um Estado não pode, não deve utilizar nem essa linguagem, nem essa precipitação na análise da situação internacional e das intervenções de alguns chefes de Governo e de Estado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, a minha linguagem é a mesma das Nações Unidas e do Tribunal Penal Internacional. Portanto, eu diria que o direito internacional está do meu lado e não na cumplicidade do Governo português. O Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer que defende 2 Estados e o direito internacional. O Presidente dos Estados Unidos da América acabou de dizer que quer limpar um desses Estados em desrespeito e violação do direito internacional. E por isso pergunto-lhe, condena as declarações do Presidente dos Estados Unidos da América? Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, condeno qualquer intervenção, propósito, intenção de haver uma limpeza étnica. Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua. É um passo, Sr. Primeiro-Ministro. A seguir vai ter que reconhecer que o que está em causa é uma limpeza étnica. Sr. Primeiro-Ministro, queria falar-lhe sobre o SNS, porque antes das eleições o Sr. Ministro prometeu salvar o SNS a breve trecho. Apresentou e prometeu que ia apresentar um plano, apresentou vários planos ao longo destes 10 meses, o que não faltou foram planos para o SNS. E acabou a escolher uma prioridade, uma única prioridade para poder ter resultados para apresentar passado estes 10 meses.
que foi a redução dos tempos de espera para a cirurgia, nomeadamente oncológica. E o que é que fez o Governo para conseguir limpar a sua imagem, defender a sua imagem perante a prioridade que tinha escolhido? Deu 2 instruções aos hospitais. 2. Primeira, um exemplo. Um doente que é visto hoje, 5 de fevereiro, tem uma sala disponível para uma cirurgia a 15 de março. A instrução que é dada é para só ser inscrito no sistema a 1 de março, ou seja, tempo de espera oficial, 15 dias. Tempo de espera real, 45 dias. E assim se reduz o tempo de espera para a cirurgia. Segunda instrução. Deu instrução para que todos os hospitais, que agora estão a pressionar os profissionais para o fazerem, em vez de agendarem as salas de cirurgia ao ritmo a que as salas ficam disponíveis e à entrada de doentes urgentes que têm que ser imediatamente agendados, deu instruções para que se agendassem todos os doentes em todas as salas, todos os dias, com meses de avanço, mesmo sabendo que muitos desses doentes vão ser desmarcados porque vão entrar doentes urgentes para o seu lugar. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, prometeu um plano para salvar o SNS e pôs em prática um plano para salvar a Ministra da Saúde, que não consegue salvar o SNS nem apresentar nenhuma medida para o efeito. Sr. Primeiro-Ministro, manipulação de parâmetros é o que explica os dados que o Sr. Primeiro-Ministro aqui veio apresentar. Explica também outra coisa, que é a pressa que o Governo tem tido para substituir as direções hospitalares por pessoas da confiança partidária do PSD. E eu faço-te uma pergunta muito simples. Se acompanha a proposta que o Bloco já apresentou e vai voltar a apresentar para que as administrações hospitalares sejam escolhidas por concurso. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu anotei que a Sra. Deputada afirmou, e fez bem, que o Governo não apresentou só um plano, já apresentou muitos planos, o que contrasta com aqueles que dizem que nós não estamos a fazer nada. Estamos a apresentar planos e também estamos a executá-los. Eu não tenho a certeza, muito pelo contrário, que seja de acordo com aquilo que a Sra. Deputada aqui descreveu. Mas também não deixa de ser curioso que a Sra. Deputada mencione o plano e a instrução. Portanto, está tudo a funcionar de acordo com aquilo que é previsível, que é, primeiro temos de ter as ideias e depois temos de as implementar. Eu não conheço essas orientações, Sra. Deputada. Francamente, não conheço. Acho muito difícil que elas tenham sido colocadas nos termos em que aqui apresentou. As instruções que nós demos foi para agendar e agendar o mais rápido possível e executar o agendamento. Essa é a instrução que os serviços têm. E por isso é que os tempos de espera para cirurgia, como aliás para consultas, estão a diminuir. E, no caso da cirurgia oncológica, o número de pessoas que já foi intervencionado é muito maior do que no mesmo período homólogo do ano anterior. E assim vai continuar a ser. Já tive a oportunidade de dar os números em concreto ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, não vou repetir. Deixe-me dizer-lhe, em todo caso, Sra. Deputada, que nós não temos uma capacidade ilimitada. Nós temos também uma capacidade com os blocos cirúrgicos que temos e com os recursos humanos que temos. Por isso é que nós, em muitas ocasiões, até vamos mais longe do que a nossa capacidade e contratualizamos com o setor social e privado a colaboração para diminuir os tempos de espera. Mas isso é uma coisa contra a qual a Sra. Deputada se manifesta. Por isso, eu acho que é muito simples para si dizer que há atrasos. Sim, senhora. Mas qual é a sua solução? Nós não temos os blocos operatórios, nós não temos os profissionais, nós não temos uma capacidade ilimitada, nós estamos a agilizar e a tornar o mais eficiente possível aquilo que depende diretamente de nós e estamos a ir à sociedade buscar a capacidade que está disponível. A Sra. Deputada fazia o quê? A Sra. Deputada esgotava a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e deixava os outros todos que têm uma resposta à espera, Sra. Deputada. Por isso, deixe-me dizer-lhe, a nossa visão é diferente, os nossos planos são diferentes, a execução dos nossos planos é muito diferente e o resultado também é muito diferente. E o resultado hoje, felizmente, apesar de ainda não ser aquele que nós queremos, é muito melhor do que aquele outro no qual a Sra. Deputada colaborou em termos de apoio à governação.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Mariana Mortágua, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiquei sem perceber, Sr. Primeiro-Ministro, se defende ou não concursos públicos para as administrações hospitalares. Muito obrigada. Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu defendo o cumprimento da lei, não vejo necessidade de a estar a alterar agora, mas se chegarmos à conclusão que é preciso ter melhores instrumentos, falo-emos. Acho que o concurso público não é a solução. Nós precisamos de administrações hospitalares que estejam vinculadas àquele que é o desígnio próprio da instituição e às orientações políticas do Governo. Senhora Deputada Mariana Mortágua, para uma última pergunta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é verdade, nós temos opções diferentes para o SNS. A nossa opção sempre foi aumentar a capacidade do SNS, ir buscar os médicos para poderem operar nas salas de cirurgia que estão vazias, uma capacidade instalada que está vazia. A opção do Governo é pagar ao setor privado para vir tirar os médicos ao SNS para deixar as salas de cirurgia vazias, sem capacidade de resposta. São completamente diferentes. E nós sabemos também porque é que são diferentes. O Sr. Primeiro-Ministro chamou para gerir e fazer os planos de emergência uma pessoa, nomeadamente o Dr. Eurico Castro Alves, que tem diretamente interesses na saúde privada. E isto não nos diz, diga-me, Sr. Primeiro-Ministro, isto não nos diz nada sobre a intenção política. Muito obrigado. Senhora Deputada, já não tem tempo. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Mariana Mortágua, vejo que a reunião da Comissão de ontem não lhe correu suficientemente bem para voltar a ter aqui essa dúvida. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A nossa posição é muito simples. Esgotar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Isso significa físico e significa recursos humanos.